Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Bennett abriu a enorme porta de seu hotel, respirando o ar fresco do saguão decorado com mármore e lustres brilhantes. A equipe, elegante e impecável, parecia pronta para receber hóspedes cuidadosamente selecionados. No entanto, assim que ele se aproximou do balcão, os sorrisos educados se transformaram em um desprezo mal disfarçado. Olá, gostaria de um quarto para passar a noite, disse Marcus calmamente, ajustando seu casaco impecável. A recepcionista, uma jovem loira com um sorriso forçado, olhou-o de cima a baixo. O senhor, tem certeza de que pode pagar nossas suítes? Disse ela com um sorriso de escárnio mal disfarçado. Marcus sentiu uma pontada familiar, a queimação da humilhação que conhecia muito bem. Já se via julgado pela cor da pele, menosprezado por aqueles que nada sabiam sobre ele. Observou silenciosamente cada detalhe, o tom condescendente, os olhares dos outros funcionários sussurrando pelas costas, o leve recuo de um porteiro ao passar. O que eles não sabiam era que Marcus Bennett não era um hóspede comum. Ele era o dono deste hotel, o homem que havia construído este império com as próprias mãos. E enquanto sorria interiormente, uma ideia se formou em sua mente. A vingança seria doce, implacável, e completamente inesperada. Naquela noite Marcus não saiu do hotel irritado. Saiu do saguão em silêncio, já planejando uma resposta que deixaria seus funcionários sem palavras, confrontados com a verdade que jamais queriam ver. Marcus saiu do hotel, seus passos ecoando suavemente no saguão de mármore. Lá fora, a cidade fervilhava com sua energia habitual, mas dentro de sua mente reinava uma calma implacável. Cada detalhe da humilhação que acabará de sofrer estava gravado em sua memória. Os sussurros zombeteiros, os olhares céticos, a dúvida implícita nos olhos. Nada disso lhe escapara da atenção. Ele sentou-se em seu carro, um luxuoso SUV preto, e deixou sua mente refletir. Como eles podem não saber quem eu sou? Pensou não com raiva, mas com fria determinação. Marcus sabia que isso não era apenas arrogância por parte dos funcionários. Refletia um viés sistêmico, uma incapacidade de enxergar além da cor da pele. Mas ele não se sentia impotente. Pelo contrário, tinha todas as ferramentas necessárias para transformar aquela humilhação numa aula magistral. Conhecia cada canto do hotel, cada contrato, cada regra. Tinha os meios para mudar a situação sem nunca levantar a voz. Ao retornar para casa, Marcus tomou uma decisão firme. Não confrontaria seus funcionários num acesso de raiva. Sua vingança seria sutil, calculada, quase artística. Ele orquestraria uma situação em que a arrogância e a ignorância deles se voltariam contra eles, revelando sua verdadeira identidade no momento perfeito. Naquela noite Marcus não dormiu. Ele elaborou cada detalhe do seu plano. O evento que organizaria, os convites que enviaria, os jornalistas e clientes influentes que compareceriam. Cada elemento tinha que ser perfeito. Ele sabia que com paciência e inteligência, poderia transformar a humilhação sofrida em um triunfo retumbante. O choque do dia não foi a sua derrota. Ele a usará como combustível para sua vingança silenciosa. E no silêncio de sua casa, Marcus sorriu levemente. Muito em breve, aqueles que o desprezavam entenderiam que haviam acabado de humilhar o dono do hotel e que ele planejava mostrar-lhes, da maneira mais inesperada, que estavam errados. De volta ao apartamento, Marcus instalou-se em seu escritório, cercado de arquivos, plantas e computadores. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto, mas sua mente estava inteiramente voltada para o hotel e para os funcionários que o haviam humilhado. Ele não queria apenas vingança, queria que cada ação fosse precisa e irrefutável e deixasse uma lição duradoura. Marcus revisou a equipe, nomes, cargos, atitudes, comportamentos. Ele anotou mentalmente aqueles que haviam sido arrogantes, aqueles que haviam tentado desajeitadamente corrigir seu comportamento e aqueles que, por instinto, haviam demonstrado um mínimo de respeito. Cada detalhe serviria ao seu plano. Ele sabia que precisava permanecer anônimo por enquanto, pois a surpresa seria seu maior trunfo. Então, ele pensou no evento que organizaria em seu hotel. Uma noite de prestígio com a presença de clientes influentes, parceiros de negócios e jornalistas de luxo. Tudo tinha que ser perfeito, e ele sabia que poderia usar esse cenário para revelar sua verdadeira identidade de forma espetacular. Os funcionários, convencidos de que conheciam o verdadeiro hóspede desconhecido, ficariam completamente desarmados. Marcus sorriu, imaginando a reação deles ao perceberem que haviam desrespeitado o próprio dono. Mas ele não agiria movido pela raiva. Sua vingança seria sutil e inteligente, promoções discretas para aqueles que demonstrassem respeito.
responsabilidades estratégicas removidas daqueles que se mostrassem arrogantes e uma revelação pública que deixaria todos sem palavras. Ele passou a noite elaborando convites, contatando jornalistas e criando um programa impecável para a noite. Cada detalhe contava: a disposição das mesas, a ordem dos discursos, a coordenação da equipe. Marcos sabia que a perfeição residia nos pequenos detalhes que seus funcionários consideravam insignificantes. Ao terminar seu planejamento, uma sensação de calma e poder o invadiu. A humilhação sofrida mais cedo naquele dia não seria esquecida, mas se transformaria em uma oportunidade de ensinar uma lição inesquecível. Na quietude da noite, Marcos se levantou, olhou para o horizonte iluminado e sussurrou para si mesmo: eles acham que me julgaram, muito em breve entenderão que julgaram o mestre do seu próprio mundo. O grande dia finalmente chegou. O hotel, já suntuoso, havia sido preparado com cuidado meticuloso. Cada mesa, cada lustre, cada canto do saguão deveria refletir o luxo e a perfeição que Marcos sempre desejara para seu estabelecimento. Mas mais importante, cada detalhe serviria para expor os funcionários que o humilharam. Marcos entrou no saguão com um nome falso, vestindo um terno sob medida, e cumprimentou os funcionários com falsa polidez. Os funcionários, alguns familiarizados com os rostos, mas não com os nomes, não sabiam. Os sorrisos forçados e os olhares céticos estavam lá, exatamente como ele havia previsto. Observou atentamente aqueles que o maltrataram, a recepcionista loira que o julgou, o porteiro que hesitou em abrir a porta da limusine e vários garçons que demonstraram desprezo quando ele chegou da última vez. Marcos notou cada gesto, cada palavra, como um pintor esboçando sua obra-prima. Os convidados começaram a chegar, elegantes e influentes, alguns tirando fotos do saguão reluzente e da decoração suntuosa. Os funcionários, sob pressão, começavam a demonstrar sinais de uma sutil ansiedade. Alguns tropeçavam nos movimentos, outros falavam alto demais ou esqueciam instruções simples. Marcos simplesmente observava em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Em diversas ocasiões, ele lhes confiou tarefas cruciais: receber convidados importantes, servir bebidas e supervisionar a instalação dos elementos técnicos para a noite. Alguns, tentando parecer competentes, falharam apesar dos esforços, enquanto outros pareciam arrogantes, convencidos de sua superioridade. Cada ação e cada erro eram cuidadosamente registrados por Marcos, tanto mentalmente quanto por meio de algumas fotos discretas que ele tirava. À medida que a noite avançava, Marcos sentia a excitação aumentar. Os funcionários, desconhecendo sua verdadeira identidade, estavam se preparando para uma armadilha. O contraste entre a arrogância deles e a elegância calma de Marcos era impressionante. Ele sabia que não precisava gritar ou humilhar abertamente. A verdade seria sua melhor arma, e o momento da revelação se aproximava rapidamente. Enquanto o saguão se enchia, Marcos pensou: em breve, eles perceberão que o cliente que desprezaram é quem governa este mundo. E quando esse dia chegar, a arrogância deles será sua própria prisão. Durante toda a noite, Marcos continuou a observar cada funcionário como o mestre de xadrez observa suas peças. Ele não queria apenas que eles tivessem sucesso ou fracassassem em suas tarefas, queria testar sua verdadeira natureza, sua lealdade, seu respeito por aqueles que consideravam inferiores. Ele começou atribuindo tarefas simples, mas cruciais. A recepcionista loira deveria receber um hóspede altamente influente e guiá-lo até sua suíte sem erros. O porteiro deveria supervisionar a chegada de uma limusine e verificar cada detalhe da segurança. Os garçons deveriam servir aperitivos e bebidas, sempre atentos a todos os pedidos. As reações foram rápidas. Alguns funcionários, em pânico, começaram a gaguejar, confundir os pedidos ou demonstrar um leve desprezo, apesar do aparente esforço. A recepcionista, que o havia humilhado abertamente antes, tremia levemente e gaguejava desculpas para cada gesto desajeitado. Marcos anotava mentalmente cada erro e hesitação, saboreando a sutileza de sua vingança. Outros funcionários, menos arrogantes, eram atenciosos e profissionais. Marcos sorriu interiormente. Essas pessoas seriam recompensadas mais tarde e entenderiam que respeito e lealdade eram as únicas moedas de valor em seu hotel. Em diversas ocasiões ele intervinha sutilmente, corrigindo pequenos erros com um sorriso educado, deixando os clientes impressionados com sua calma e competência. Ninguém sabia que ele era mais do que um mero cliente. Cada correção era uma mensagem silenciosa para os funcionários. Ele observava tudo, e nada escapava ao seu olhar. Enquanto isso, Marcos saboreava a antecipação da revelação. Cada constrangimento, cada olhar preocupado, cada tentativa desesperada de parecer competente aumentava a intensidade de sua estratégia.
Ele sabia que o momento perfeito para revelar sua verdadeira identidade se aproximava. E quando esse momento chegasse, a surpresa e a humilhação que sentiriam seriam proporcionais à sua arrogância passada. Enquanto se movia discretamente entre os convidados, Marcos pensou: em breve eles verão que seu julgamento precipitado era apenas um espelho de sua própria ignorância. E eu serei aquele que lhes mostrará a verdade. O momento tão esperado chegou. Música suave enchia o saguão, hóspedes conversavam elegantemente e as luzes acentuavam o esplendor do hotel. Marcos fez uma última visita discreta, observando seus funcionários nervosos, alguns tremendo, outros tentando disfarçar o desconforto. Eles ainda não sabiam com quem estavam lidando. Então, calmamente, Marcos caminhou até o centro do salão, tirou o paletó e ajustou a gravata com um sorriso confiante. As conversas cessaram gradualmente. Todos os olhares se voltaram para ele, um homem elegante e seguro de si, cuja presença inspirava respeito. Senhoras e senhores, anunciou ele com uma voz clara e calma, quero agradecer a presença de vocês esta noite. Os funcionários trocaram olhares confusos. Alguns pensaram que ele era mais um convidado influente, mas nada mais. Marcos continuou, deixando um silêncio cuidadosamente calculado. Este hotel é uma criação minha, disse ele, erguendo levemente a mão em direção ao luxuoso saguão. Meu nome é Marcus Bennett, e sou o dono deste estabelecimento. Um suspiro percorreu a sala. Os hóspedes ficaram atônitos, mas os funcionários empalideceram instantaneamente. A recepcionista loira que o havia humilhado, deixou cair um maço de cartas com um suspiro abafado. O porteiro deu um passo para trás, incapaz de encarar o mestre que havia ignorado poucos dias antes. Marcos não gritou nem zombou. Simplesmente deixou o silêncio e o choque fazerem seu trabalho. Murmúrios encheram o salão, alguns convidados aplaudiram baixinho, enquanto outros encaravam Marcos com admiração e espanto. Os funcionários, surpresos, gaguejaram desculpas, tentando justificar seu comportamento anterior. Mas Marcos balançou a cabeça gentilmente. Vocês tiveram a oportunidade de me conhecer como cliente, mas escolheram o desprezo. Esta noite, vocês verão a verdade. Sua expressão calma, confiante e inteligente superava em muito o medo e a vergonha que via nos rostos deles. Marcos sabia que sua vingança não exigiria palavras duras, a revelação por si só bastava para corrigir o erro. Os convidados continuaram a assistir, fascinados pela história que se desenrolava diante deles. Marcos havia transformado a humilhação sofrida em um momento silencioso, mas retumbante de triunfo, e todos na sala compreenderam o poder da paciência, da estratégia e da dignidade. Após a revelação, um silêncio pesado tomou conta do saguão. Os funcionários paralisados finalmente compreenderam a magnitude do erro. Marcos não tinha pressa em julgá-los em voz alta. Sabia que a melhor lição não era o confronto direto, mas uma demonstração sutil de sua autoridade e inteligência. Ele caminhou até a recepção, observando atentamente a recepcionista que o avaliara. Sarah, disse ele calmamente, gostaria que você acompanhasse nosso hóspede principal até a suíte dele. Certifique-se de que tudo esteja perfeito. Ela sentiu com as mãos trêmulas. Cada movimento que fazia era observado atentamente, e Marcos anotava mentalmente seus erros e acertos. Ele não a repreendeu nem a humilhou. Queria que ela entendesse por si mesma o custo de sua arrogância passada. Em seguida dirigiu-se aos demais funcionários em geral. Esta noite, todos vocês tiveram a oportunidade de demonstrar seu profissionalismo e respeito pelos clientes. Alguns falharam, outros tiveram sucesso. Saibam que neste hotel, e em qualquer negócio, essas qualidades são o que separa os bons funcionários dos medíocres. Os funcionários olharam para baixo, vermelhos de vergonha. Nenhuma palavra áspera fora dita, mas a mensagem era clara. Marcos demonstrara seu poder sem precisar levantar a voz, sua vingança fora completa em seu simples domínio da situação. Ele continuou com um tom calmo, mas firme. Construí este hotel com paciência, trabalho árduo e respeito por todos os meus hóspedes e funcionários. Mas o que vocês me mostraram esta noite não foi aceitável. Daqui para frente, espero que cada um de vocês haja com dignidade e profissionalismo, independentemente da cor, aparência ou status percebido dos hóspedes. Marcos conclui sua lição voltando-se para os convidados. E vocês, caros amigos? Vejam aqui que o respeito e a inteligência silenciosa podem transformar uma situação injusta em um exemplo de maestria e dignidade. Os murmúrios de admiração e os olhares de espanto dos convidados ressaltaram vividamente a lição. Os funcionários compreenderam que sua arrogância e preconceito haviam sido expostos sem a necessidade de um confronto humilhante. A vingança de Marcos foi sutil, eficaz e inesquecível.
Num canto do salão, Marcos sorriu levemente. Sua missão não era apenas corrigir um erro do passado, ele apenas plantara uma semente de respeito e consciência na mente daqueles que duvidaram dele. No dia seguinte, o hotel já estava agitado. Jornalistas que estiveram lá no dia anterior publicaram artigos detalhando o incidente, elogiando a compostura e a dignidade de Marcus Bennett. As redes sociais estavam em polvorosa, fotos, vídeos e depoimentos circulavam, contando a história de um homem negro humilhado pelos próprios funcionários que havia orquestrado uma vingança sutil e magistral. Os funcionários, no entanto, sentiram os efeitos imediatamente. Ligações de clientes novos e regulares eram pontuadas por perguntas curiosas. É verdade que o Sr. Bennett é o dono? Ou, ouvi falar da festa ontem à noite. Cada menção ao evento lembrava a todos da lição do dia anterior, e o desconforto era palpável entre aqueles que haviam se mostrado arrogantes ou desdenhosos. Marcos, observando tudo isso de sua mesa, não pôde deixar de sorrir. Sua estratégia estava funcionando perfeitamente. Ele transformará a humilhação sofrida em uma demonstração pública de sua inteligência e dignidade. Mas ele também sabia que o verdadeiro poder residia na paciência e no controle. Não se deve contentar-se com a glória do momento. Ele começou a estruturar mudanças sutis dentro do hotel. Funcionários que demonstravam respeito e competência recebiam maiores responsabilidades e promoções discretas. Aqueles que se mostravam arrogantes ou negligentes eram realocados para tarefas menos estratégicas, mantendo sua dignidade, sem humilhação pública. Apenas correções inteligentes e discretas. A mídia continuou a noticiar a história, destacando o contraste entre a arrogância passada dos funcionários e a maestria de Marcos. Artigos falavam de racismo latente e preconceito inconsciente, mas, acima de tudo, de como um homem havia transformado uma situação injusta em um triunfo silencioso, porém retumbante. O hotel cresceu em reputação, atraindo uma clientela ainda mais exigente e influente, ávida por fazer parte daquele lugar onde o luxo se encontrava com a inteligência e a dignidade. Para Marcos, esse sucesso midiático não foi apenas pessoal, foi um sinal claro para todos. Respeito não é algo que se implora, é algo que se conquista. E aqueles que subestimam os outros por causa de sua cor ou status percebido correm o risco de pagar o preço, não com violência, mas com a astúcia e a estratégia daqueles que julgam. Sentado em seu escritório, Marcos contemplava a cidade ao longe com um sorriso no rosto. Sua vingança silenciosa havia dado resultado, e o mundo acabará de reconhecê-lo. Mas para ele, o verdadeiro triunfo não era a glória, era a lição que acabará de transmitir, uma lição que seus funcionários jamais esqueceriam. Nos dias que se seguiram àquela noite, Marcos tomou decisões estratégicas para consolidar o efeito de sua vingança. Ele não buscou humilhar publicamente seus funcionários, mas sim corrigir comportamentos e recompensar aqueles que demonstraram respeito e lealdade. Cada gesto era calculado, medido, quase invisível para os outros, mas terrivelmente eficaz. Ele começou reatribuindo responsabilidades. Funcionários arrogantes que haviam rido de sua cor e duvidado dele, foram alocados em posições menos estratégicas, serviço de recepção, logística de quartos, tarefas importantes porém discretas, longe de interações com hóspedes VIP. Nenhuma palavra ofensiva foi dita, a punição foi a perda de prestígio e visibilidade. Por outro lado, aqueles que demonstraram profissionalismo e respeito, às vezes até mesmo sob pressão, foram promovidos a cargos-chave, supervisão de eventos, gestão de clientes importantes e coordenação de equipes. O orgulho deles advinha naturalmente do sucesso, sem que compreendessem imediatamente a intenção por trás da decisão. Marcos sabia que um reconhecimento sutil era mais poderoso do que uma repreensão direta. Ele também se preocupou em aprimorar os treinamentos internos. Workshops sobre respeito, diversidade e gestão de hóspedes foram implementados, apresentados como melhorias padrão do hotel. Mas Marcos sabia que a experiência de seus funcionários no dia anterior tornaria esses treinamentos inesquecíveis. Eles agora entendiam a importância do respeito. Não como uma teoria, mas como uma realidade vivida. Os efeitos foram imediatos. A equipe, ciente da presença de um mestre invisível por trás de cada decisão, tornou-se mais atenciosa, profissional e respeitosa. A atenção deu lugar a uma disciplina sutil baseada na gratidão e no suave medo de decepcionar. Marcos, observando tudo de sua mesa, sentiu uma profunda satisfação. Sua vingança dispensava alarde, manifestava-se em cada gesto de seus funcionários, em cada decisão que tomavam com cuidado. A lição fora aprendida.
Respeito e lealdade são as verdadeiras moedas de um estabelecimento, e aqueles que os ignoram rapidamente descobrem as consequências. E no silêncio de seu escritório, Marcos murmurou para si mesmo: a vingança nunca foi um grito. É um sorriso discreto, um gesto calculado, um mundo transformado por aqueles que ousaram me subestimar. As semanas seguintes àquela noite foram um ponto de virada para Marcos e seu hotel. Notícias e postagens nas redes sociais continuaram a circular, contando a história do homem humilhado pelos próprios funcionários e sua vingança sutil, mas magistral. Cada menção reforçava sua reputação, não apenas como proprietário, mas como símbolo de dignidade, paciência e inteligência. Os hóspedes intrigados e impressionados afluíam em massa. Celebridades, empreendedores influentes e jornalistas renomados vinham se hospedar no hotel, ansiosos por conhecer um lugar administrado por um homem capaz de transformar humilhação em triunfo. Marcos não buscava glória, ele buscava estabelecer um padrão, demonstrar que respeito e competência eram essenciais em seu estabelecimento. Os funcionários, por sua vez, haviam mudado profundamente. Aqueles que antes eram arrogantes agora eram atenciosos, cautelosos e respeitosos. Aqueles que haviam demonstrado lealdade estavam orgulhosos de suas funções, sentindo que seu comprometimento havia sido reconhecido e recompensado. Marcos havia conseguido transformar o medo sutil em motivação positiva, e a atmosfera do hotel havia se tornado exemplar. Durante uma reunião com sua equipe de liderança, Marcos reservou um momento para reiterar os valores fundamentais: respeito, profissionalismo e integridade. O que vivenciamos nas últimas semanas é a prova de que cada ação importa. Cada gesto, cada palavra, cada decisão pode ter um enorme impacto sobre aqueles ao nosso redor. Suas palavras ressoaram com autoridade e sinceridade. Fora da cidade, a mídia continuou a divulgar sua história. Entrevistas o apresentaram como modelo de autocontrole e dignidade, um homem capaz de reverter uma situação injusta com inteligência e paciência. As mídias sociais o celebraram, e seu hotel ganhou prestígio internacional. Marcos, observando a comoção positiva ao seu redor, sentiu uma profunda satisfação. A vingança havia sido alcançada da maneira mais elegante e inesperada, não por meio de humilhação direta, mas por meio de estratégia, paciência e maestria. Ele havia transformado uma experiência negativa em uma lição duradoura, para si mesmo e para os outros. E no silêncio de seu escritório, Marcos finalmente se permitiu um sorriso sincero. O mundo estava olhando para ele, mas mais importante, o respeito e a lealdade haviam sido restaurados em seu próprio hotel. Sua vingança não só havia sido consumada, havia criado uma mudança duradoura, profunda e memorável. Com o passar dos meses, o hotel de Marcus Bennett tornou-se referência no mundo do luxo. Os hóspedes vinham não apenas pela qualidade excepcional do serviço, mas também pela história fascinante de seu proprietário, que soube transformar uma humilhação em uma lição de dignidade e autocontrole. Os funcionários, tendo aprendido a lição, agora trabalhavam com profissionalismo inabalável. Os erros e a arrogância do passado haviam sido substituídos por vigilância e respeito. Aqueles que haviam sido leais foram recompensados com promoções e responsabilidades acrescidas, e seu orgulho era palpável. Marcos havia criado um ambiente onde respeito e integridade eram as verdadeiras moedas do hotel. Um dia, durante uma reunião interna, Marcos olhou para seus funcionários e disse calmamente: "Todos vocês testemunharam o que a paciência e a estratégia podem realizar. O que aprenderam aqui não serve apenas para o trabalho, serve para a vida. Respeito, lealdade e autocontrole são forças que abrem todas as portas." Os funcionários assentiram, cientes da profundidade de suas palavras. Eles entendiam que a verdadeira autoridade não residia no medo ou nos gritos, mas no controle e na consistência. Marcos, em silêncio, observava a transformação deles com satisfação. Do lado de fora do hotel, a mídia continuou a relatar a história de sua sutil vingança, inspirando outras empresas e empreendedores. O hotel vivia um período de prosperidade sem precedentes, atraindo uma clientela prestigiosa e internacional. Mas para Marcos a maior vitória era invisível ao público. Ele havia restaurado o equilíbrio, o respeito e a lealdade dentro de sua equipe. Certa noite, enquanto estava na sacada com vista para a cidade iluminada, Marcos sorriu, recordando a humilhação que sofrerá. Essa lembrança, antes dolorosa, transformará-se em fonte de força e triunfo. Eles pensaram que me tinham julgado, murmurou ele, mas fui eu quem deu a lição. E naquele silêncio profundo e majestoso, Marcos compreendeu que sua vingança não apenas corrigira uma injustiça, também criará um mundo melhor ao seu redor, onde respeito e dignidade jamais seriam menosprezados. Seu triunfo foi completo, sutil, mas indelével.